Bom dia, irmãos. Vamos dar início ao nosso exercício devocional. Hoje, o 20º dia da quarentena espiritual, dia 11 de abril de 2020. Nós vamos ler o texto que se encontra em Mateus 27, versículos 62 a 66. Mas primeiro, nós vamos orar a Deus, rogando pelo entendimento que vem do Espírito Santo. Ó Senhor, fala conosco nessa manhã, desse dia, prepara os nossos corações para nos apropriarmos das mensagens bíblicas que vamos ler. Através do Teu Santo Espírito, ó Deus, abre a nossa mente, o nosso coração, para que estejamos atentos e convictos que estamos estudando a Palavra do Senhor. No nome de Jesus nós rogamos que o Senhor seja propício a nós nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler? Abra sua Bíblia aí em Mateus 27, versículos 62 a 66. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, e de guardar o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Amém. Ok. Você teria motivos para estar triste hoje? Já pensou nisso? Pense no seu dia, aquilo que você tem vivenciado, mas hoje, sábado, você teria motivos para ficar triste? Talvez ainda receoso e com certo medo da pandemia e dos seus desdobramentos. Isso te deixaria triste, apreensivo. Quem sabe por problemas de saúde, ou seu, ou de algum outro parente, familiar, mesmo que não seja o Covid-19, uma outra situação. Isso te deixa triste, talvez, no dia de hoje. Talvez questões econômicas, financeiras. Não sei como cada um anda ou tem vencido esses dias, né, de crise. Isso talvez te deixe triste. Quem sabe alguma desavença familiar, não está lá muito bem com o cônjuge ou com filhos ou com alguém da família e isso pode deixar o seu dia triste. Veja, eu não quero te levar a sentir tristeza hoje, de forma nenhuma. Nem eu e minha família estamos aqui para trazer uma mensagem bíblica, gravando um vídeo onde nós vamos induzir alguém ou sugerir que alguém fique triste no dia de hoje. Longe disso. Obviamente. Pelo contrário, nós queremos, através dessas mensagens, renovar a alegria da igreja, a confiança no Senhor. Tá? Queremos mostrar que é tempo de se alegrar, sabendo que o provedor está acima de todas as coisas, o nosso Senhor, e nos assistirá em todos os momentos. É tempo de perdoar, de projetar, de organizar ou reorganizar a vida, tudo que renovará a nossa esperança. É isso que nós queremos transmitir através das mensagens. Mas por que eu estou dizendo e introduzir hoje, perguntando se alguma coisa poderia te fazer triste hoje, se você teria algum motivo para estar triste hoje? Talvez a única circunstância que poderia nos deixar entristecidos seria vivenciar esta cena que nós imaginamos quando lemos esse texto bíblico, que retrata exatamente o que aconteceu num sábado, exatamente num sábado como o de hoje, que antecedia o domingo da Páscoa. Então, nós vamos ler somente aqui em Mateus
o que aconteceu no sábado, que precedeu o domingo da ressurreição. Nós vimos durante a semana o que aconteceu na sexta, das 9 da manhã às 3 da tarde, a morte de Jesus, as palavras de Jesus na cruz, mas hoje seria o sábado, onde a Bíblia não registra muitos detalhes, né? Mas Mateus registra nesses versículos 62 a 66 do capítulo 27, o que aconteceu aqui na terra, nesse sábado. Então, que fique para nós essa reflexão. Nós estamos também num sábado que antecede a Páscoa, e é tempo de refletirmos. E claro que não é para nós ficarmos tristes, porque nós já sabemos o que aconteceu no domingo seguinte àquele sábado lá atrás. Mas se nós entrarmos na cena e vivenciarmos e experimentarmos ela, nós poderíamos então, quem sabe, ficar entristecido com o que fizeram com o nosso Senhor Jesus, com seus discípulos, o que as autoridades tramaram no sábado, o que torna o sábado, um dia antes da Páscoa, um sábado triste. Tá? Um sábado triste. Então eu não quero deixar ninguém triste, porque nós já sabemos do final da história. Nós já sabemos que no dia seguinte, no domingo, Jesus ressurgiu e renovou a alegria. Mas imagine para aqueles que estavam lá naquele sábado. Veja o que aconteceu, veja que tristeza foi para o cristianismo aquele sábado. O que as autoridades, o que eles fizeram no sábado contra nós, os discípulos de Jesus daquela época, e o Senhor Jesus, que deve deixar-nos reflexivos com a nossa mente, com o nosso coração, quem sabe até entristecidos, mas já alegres porque já sabemos o que vai acontecer no domingo. Em primeiro lugar, nós vemos a tristeza nesse sábado porque a religiosidade da época, que se dizia tão apegada à lei de Deus, não era assim? Descumpria os mandamentos. Veja, as autoridades da época, ou a religiosidade da época, os líderes religiosos, principalmente os fariseus, que eram tão apegados, pelo menos se diziam, que nós sabemos que nem eram tanto assim, mas se diziam apegados e que cumpriam cabalmente a lei, estão descumprindo os mandamentos. Nesse sábado triste, veja que o texto diz que no versículo 62, que reuniram-se no dia seguinte, veja, no dia seguinte, Mateus começa dizendo, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e eles estão descumprindo a lei sabática aqui. Por quê? Porque aqueles mesmos fariseus, os religiosos, que julgaram a Jesus durante o seu ministério, lembra em Marcos 3, que Jesus curava alguém ali no dia de sábado. Mateus 12 diz que Jesus e os seus discípulos com fome colheram espigas para comer no dia de sábado, e lá estavam os fariseus para julgá-los, porque era sábado, e não poderia ser colhido nada, nem realizar nenhuma obra. Eles entendiam que nem a cura de uma pessoa poderia ser realizada, porque era sábado. Pois nós estamos no sábado. E esses mesmos que julgaram a Jesus, agora estão infringindo a lei porque negociavam no sábado. Negociavam com o governador Pilatos, que depois selaria ainda, ou escreveria um edito para selar o túmulo de Jesus, tudo isso num sábado. E pela lei sabática, você pode procurar isso aí até na internet, o que os judeus criam dessa lei sabática, já no Novo Testamento para frente. Uma delas era que não poderia ser negociado. E esse negócio envolvia trabalho, porque exigia que pessoas fossem até o túmulo e trabalhassem, e selassem o túmulo. Então veja, os mesmos líderes religiosos que perseguiram Jesus no sábado, porque não poderia se fazer nada, deveria se cumprir cabalmente a lei, agora eles estão exatamente infringindo no dia de sábado. Então, que tristeza quando nós vemos uma sociedade nossa como hoje, e como foi aquela, fazendo a sua própria verdade. Se não poderia trabalhar no sábado, ou fazer qualquer situação como negociar no sábado, mas agora é a verdade deles, então agora pode. E hoje em dia uma das coisas que tem sido pregada é que cada um tem a sua verdade, o que é uma tremenda mentira.
Porque a verdade só existe uma absoluta, é a palavra de Deus. Então veja que tristeza nesse sábado, onde nós vemos religiosos ignorando os mandamentos, conforme eles diziam cumprir, fazendo a sua própria verdade, mesmo que infringisse os mandamentos. Isso é triste, porque o que eles querem é prejudicar os discípulos e manchar a honra do Senhor Jesus. Em segundo lugar, esses religiosos também estão se associando entre si a crenças que eles não criam, mas que era contra Jesus. Então, até o que eu não creio, se for contra Jesus, eu me associo, eu me uno a outros grupos para ir contra Jesus. Isso deixou o sábado triste para os cristãos, para os discípulos, para o cristianismo. Veja, não pode passar despercebido de nós, no versículo 62 ainda, que se reuniram duas classes de pessoas. Veja, por que Mateus faz questão de dividir essas classes em principais sacerdotes e os fariseus? Porque os principais sacerdotes não eram fariseus, então nós temos duas classes aqui. E sabem quem eram os principais sacerdotes? Os saduceus. Tá? Os saduceus eram aqueles da alta classe da sociedade, os mais ricos, os que eram das famílias sacerdotais. Os saduceus e os fariseus formavam o sinédrio, que era uma espécie de conselho judaico da religiosidade, e que exerciam justiça, como eles entendiam na lei judaica. Só que os saduceus não se davam muito com os fariseus, porque os saduceus nem criam na ressurreição de mortos, numa outra vida. Mas agora, para depreciar e para perseguir, para ir contra Jesus e os seus discípulos, agora estão se associando aos fariseus porque eles estão com medo da proposta de que Jesus havia dito que ressurgiria. Então, se Jesus ressurgiria, mas eles não criam nisso. Mas, veja lá, disseram a Pilatos, versículo 63, Senhor, eles estão juntos, os principais sacerdotes, que eram os saduceus, e os fariseus. Olha, Senhor, lembramos-nos a Pilatos, de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Mas por que os saduceus estão tão preocupados assim? Por que eles não se uniam aos fariseus, logo nessa questão que eles se contrapunham? Mas é contra Jesus. E o sábado fica triste quando toda a sociedade e outras religiões se unem sempre contra o verdadeiro cristianismo, sempre contra os crentes. Então eles se unem, estão se unindo aqui para deixar o sábado triste. Entenderam? A união das outras pessoas de outras religiões, identificadas aqui nos grupos religiosos que criam em Deus, mas criam de forma diferente, mas agora estão unidos para combater Jesus. Alianças contra Jesus deixa o sábado triste. Nós temos visto isso. Terceiro, olha que interessante no versículo 63, porque enquanto Pilatos é chamado de Senhor, Jesus é chamado de enganador. A palavra embusteiro aqui é enganador. Então veja, o Senhor é tirado da nomenclatura, a designação para Jesus, aplicado a Pilatos, e a Jesus, que era o Senhor, é aplicado embusteiro, enganador. Isso deixa o sábado triste. Tá? Quando o líder político é chamado de Senhor, e o único, artigo definido, não é é o líder espiritual, nosso Senhor, é chamado de enganador, então deixa o sábado muito triste. Se você souber, apenas mais 3 vezes na Bíblia, essa palavra embusteiro ou enganador, que é planos, vai ser usada, e nas 3 únicas vezes, para se referir aos falsos profetas enganadores, espíritos enganadores, e ao anticristo. Então imagine como eles estão vendo Jesus, como anticristo, como um enganador, um falso enganador, um espírito enganador que está agindo ali. Isso deixa o sábado triste. Quer dizer, um político que não estava nem aí para essas questões religiosas daquele povo, porque ele defende os interesses de Roma, Pilatos, mas agora ele é chamado de Senhor.
enquanto Jesus é chamado de enganador, embusteiro. Isso deixa o sábado triste. Como você tem se referido a Jesus como o seu Senhor ou como um enganador? Isso tudo está acontecendo no sábado. Porque às vezes a gente pensa, sábado não aconteceu nada, simplesmente Jesus está morto lá, ele vai ressurgir no domingo e no sábado não aconteceu nada. Não aconteceu muita coisa. O sábado se tornou um sábado triste, porque as pessoas estão ignorando os mandamentos e fazendo a sua própria verdade. Porque religiosos estão se associando contra Jesus. Religiosos de outras seitas, de outras denominações, e tem sido assim nos nossos dias. Contra Jesus todo mundo se associa, contra o verdadeiro cristianismo, né? Quando um líder político, quando alguém que nem é para ser chamado de Senhor no sentido espiritual, está sendo chamado enquanto o próprio Jesus está sendo chamado de enganador. E por último, quarto, quando nós crentes, os discípulos daquela época, que nós estamos representados pelos discípulos naquela época, se eu e você estivéssemos lá, seríamos um dos discípulos ali. Não apóstolos, quem sabe, mas discípulos seríamos, os seguidores de Jesus. Esses seguidores de Jesus na época estão sendo taxados aqui, chamados de ladrões e mentirosos. E é isso que muitas vezes nós somos chamados. Nós somos depreciados. A nossa moral é afrontada, porque nós somos crentes. E é isso que está acontecendo, por exemplo, no versículo 64. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, imaginem você lá, o roubem, quer dizer que nós somos ladrões. Eles estavam sendo taxados de ladrões, como se os discípulos pudessem ir lá e roubar o corpo de Jesus. Alguém rouba o corpo de Jesus, podia roubar qualquer coisa, é da natureza ser ladrão. E depois, digam ao povo, ressuscitou dos mortos. Ou seja, em outras palavras, queriam dizer assim, e mintam ao povo que Jesus ressuscitou. Quer dizer que são mentirosos, então. Nós somos taxados disso hoje, dentre outras caracterizações pejorativas. Ladrões, mentirosos, caretas, ignorantes. E isso deixa o sábado triste. Isso deixa o sábado triste. Mas nós não vamos ficar deprimidos, né? Nem angustiados, porque nós já sabemos o que vai acontecer no domingo. Mas saiba que foi um sábado triste, um sábado de reflexão sobre o que as pessoas fazem contra Jesus e os seus discípulos. Está aí as divisões para nós pensarmos, refletirmos. Pense, tente se colocar lá, no grupo de pessoas que seguiam a Jesus. E ver as autoridades da época, tanto políticas como religiosas, depreciando, menosprezando, com o nome de Jesus e com a moral dos seus discípulos. Há um cântico que eu queria entoar com a minha família, queria que você cantasse também, se você souber, que diz no finalzinho que nós vamos pagar esse preço. Nós vamos pagar esse preço de sermos um só povo em Jesus Cristo, mas porque Ele venceu a morte e pagou um preço também, nós não vamos ficar tristes no sábado não, nós vamos nos alegrar, tá? Porque Cristo ressuscitou e amanhã nós vamos falar sobre isso. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós e nos via redimidos com seu sangue, lutando o bom combate do
que sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos Amém. Vamos orar e depois da oração ainda quero dar um pequeno aviso. Lete, olha Deus. Senhor, nós somos gratos pelo teu sacrifício na cruz, ó Deus, porque nós podemos, ó Pai, a cada dia, Pai, a cada novo dia, ó Pai, relembrar do seu sacrifício, ó Pai, e saber, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, fez tudo isso por nós lá na cruz, ó Deus, para salvar as nossas vidas, ó Pai, para que um dia nós pudéssemos estar com o Senhor, ó Deus. Renova esse amor, ó Pai, essa esperança dentro de nós, ó Deus, e que em breve, ó Pai, nós possamos juntos, ó Pai, estar te louvando novamente, ó Deus. Fica conosco, ó Deus, perdoa os nossos pecados, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só um aviso, se você tem igreja, já frequenta alguma igreja evangélica, amanhã, domingo, né, participe dos cultos da sua igreja, viu? Ajude o seu pastor, a liderança. Se porventura você está nos assistindo e não tem ainda, não frequenta alguma igreja, então eu te convido você a estar conosco. Às 9h30 da manhã nós teremos aula de escola bíblica dominical. E às 19 horas, o nosso culto de adoração a Deus. Ambos transmitidos via Facebook. Então você acesse até pelo site, né, ipvilaguiomar.org, tá? Ou procure no Facebook Igreja Presbiteriana de Vila Guiomar. Tá? Se você não tem ainda uma igreja, tá? Se você tiver igreja, é bom que você esteja com a sua igreja, fortalecendo lá os outros irmãos. Quem sabe lá também vai ser feito o culto, a live, né, como tem sido feito aí, e nós juntos como família estaremos unidos nesse dia de Páscoa, na ressurreição de Cristo. Deus nos abençoe. Amém?